pessoal, e nós estamos aqui no nosso 5º episódio e trouxemos mais uma profissional para trocar um papo com a gente. Dessa vez a gente trouxe a Mariana Staldi, que é formada em jornalismo e é head de conteúdo em marketing digital. Ela conversou um pouquinho com a gente para fechar esse projeto do Comunicação e Marketing, então fiquem aí com o nosso bate-papo do nosso último episódio. Hoje eu sou head de conteúdo numa agência de marketing digital, então sou responsável, por toda a parte de planejamento, de estratégia, mas sempre trabalhei focada assim, na parte de conteúdo mesmo para o marketing. E o marketing para mim eu sou da comunicação, sou jornalista de formação, acabei indo para o marketing, então para mim o marketing é comunicação como um todo, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, assim, mas para mim é a comunicação, é como a gente pode enviar mensagens, trazer conteúdo, trazer muitas informações de diversas maneiras. Mariana, o que você faz e por que o marketing é tão importante para você? Eu acho que é fundamental, assim, ter um olhar muito diverso, muito amplo, porque é muito fácil a gente acabar consumindo só os profissionais de marketing, ou ficar muito focado assim dentro da nossa bolha, ficar olhando só para isso ou só para os segmentos daquele cliente que a gente está trabalhando muitas vezes, E quando a gente fica muito olhando só para o mesmo segmento, só para aquilo que a gente já faz, as coisas acabam ficando muito iguais, Porque hoje a gente sabe que tem um conteúdo muito parecido nos segmentos, nos assuntos. Então, acho que o principal, assim, o fundamental é a gente ter um olhar para fora, do consumir outros tipos de materiais, outros assuntos, coisas que não tenham necessariamente a ver com o que a gente está trabalhando, mas é o que vai enriquecer o nosso discurso, é o que vai trazer ideias diferentes, para não ficar aquela coisa tudo igual que todo mundo está fazendo. Então, para mim, o fundamental é a gente ter um olhar mais diversificado. E qual que você acha que é a importância para você escolher os certos canais, para você se comunicar com esse público? Porque a gente sabe que quando você vai transmitir um produto para as pessoas, você tem que ter um canal certo de comunicação. Como que vocês usam e quais os canais que vocês preferem para utilizar? Sim, eu acho que essa hora de escolher os canais, a gente tem que ter um entendimento muito profundo do nosso público realmente, Porque às vezes a gente acha, o marketing, principalmente marketing digital, é só um Instagram, é só as redes sociais, mas a gente tem que lembrar sempre que o Brasil é um país muito extenso, E boa parte da população não tem nem acesso à internet, Então, a TV aberta ainda é um canal, o jornal impresso, a rádio ainda são canais, Então, às vezes a gente fica tudo, as redes sociais, o Instagram, mas a gente tem que ter essa compreensão profunda do nosso público. Então, é até um olhar, até uma empatia, assim, da gente se colocar no lugar ali do outro, Não é porque é um público mais velho que também não vai estar nas redes sociais. Então, a gente entender qual é o comportamento dessas pessoas, o que essa rede ali, como que elas se comunicam. Então, é esse olhar, às vezes até quando a gente tem oportunidade, nem sempre, mas entrevistar algumas pessoas, assim, alguns clientes, para entender qual é o canal. Então, com esse olhar para o público, é que a gente vai definir, então é uma estratégia para Instagram ou não é uma estratégia offline. A gente tem que ter essa imersão mesmo, e aí entra também esse olhar mais amplo, porque às vezes a gente está falando com um público que não é a gente, que consome uma coisa completamente diferente. Então a gente tem que se colocar ali no lugar do público. Entendi. E quando a gente fala de marketing digital, quando você entrou nessa área, você acha que é mais complicado do que você atuar em outras áreas do marketing, ou você acha que é mais fácil de se comunicar com o público? Difícil essa pergunta, porque eu acho que tem os dois lados, tá? Eu acho que a gente tem muito mais facilidade no digital, porque nos permite muito mais coisas de maneira até mais rápidas, A gente vai atingir mais pessoas, talvez a gente consiga até direcionar melhor no digital. Eu acho que a segmentação é muito mais fácil, é muito mais direcional quando a gente está falando do digital. Mas eu vejo um grande desafio do digital que é muito amplo, Tem muitas coisas, muitas possibilidades, e entra até naquela coisa de que hoje todo mundo acha que faz marketing, Qualquer pessoa ali que abre um perfil no Instagram e está fazendo marketing. Então, eu acho que esse é o grande desafio do marketing digital.
Mas aí, por outro lado, se a gente for olhar o marketing mais tradicional, o marketing offline, eu vejo a dificuldade realmente do entendimento do público, da segmentação, de entender se eu estou atingindo aquelas pessoas que eu queria. Então, se fosse para escolher, eu ainda escolho o marketing digital. Eu acho que é uma ferramenta mais rica, mas ela tem muitos desafios também. E para a gente que faz marketing, quais conhecimentos você acha que a gente necessita para atuar nessa área? Porque a gente estudando, a gente sabe que marketing não é uma área tão fácil assim como as pessoas dizem. Então, quais conhecimentos, habilidades que a gente precisa ter para atuar nessa área? Eu acho que a comunicação como um todo, né? Porque até tem o lado do marketing que vai mais para o lado da administração, né? Ela tem aquele lado de exatas e tem o lado de humanos, né? Eu puxo um pouquinho mais para o meu lado de humanos, mas eu acho que a comunicação é muito importante para isso, assim, de conhecer o público, né? Tu tem que conversar, tu tem que estar ali te colocando naquele lugar, mesmo que seja de uma forma à distância, assim. Mas eu acho que a comunicação é muito importante. E também para saber se expressar. Então, até o português, a gramática, né? O saber escrever, hoje a gente tem, né? Textos mais curtos, a gente tem ali a ajuda do ChatGPT, da inteligência artificial, que não é problema nenhum, né? São ferramentas para nos ajudar, mas se a gente não souber fazer sozinhos, né? Não saber escrever um texto sozinho, não é o ChatGPT que vai escrever para mim, né? Então, acho que a gente tem que ter as habilidades de comunicação como um todo, tanto a falada quanto a escrita. E esse olhar curioso que eu estava falando, né? De olhar para outros lugares. Porque é muito fácil a gente entrar numa caixa e ficar fazendo no modo automático tudo sempre. Então, acho que o olhar curioso é o que vai trazer boas ideias, é o que vai trazer estratégias, né? Porque é muito fácil mesmo a gente seguir sempre o mesmo roteiro. Aí deu certo aqui, vamos começar a repetir. Mas às vezes cansa aquela estratégia, né? Então, eu acho que essa habilidade do dar a cara a tapa, sabe? De ir atrás, de ser proativo, de arriscar, tentar novas ideias. Eu acho que essas são as habilidades, assim, que te tornam um profissional diferente no mercado. Sim. E em relação... Como que você acha que o marketing atua hoje em dia? Qual é a sua opinião sobre isso? O que a gente faz muito no marketing? Como que o marketing funciona atualmente? Eu acho que são muitas formas, né? Como a gente estava falando, assim, é uma área muito ampla e tem muitas formas do marketing acontecer. Com as tecnologias, né, com as possibilidades, eu acho que a gente tem muitas riquezas, assim, muitas possibilidades dentro do marketing. Mas também, como eu tinha comentado, eu acho que essa pulverização e essa coisa de todo mundo achar que faz marketing também entra na descredibilidade, né? Já tem algumas pessoas que já têm um preconceito. Ai, não, marketing é tudo enganação, é só para ganhar dinheiro e tal. Então, acho que já existe um preconceito com a palavra marketing, que a gente via também com a publicidade, né? Da TV, principalmente. Então, a gente está nessa fase em que tem que dividir, saber explicar muito bem quando tu é um profissional sério, tu é uma empresa séria, de não, um trabalho, né, desde o posicionamento de uma marca até a divulgação. Isso que eu acho legal do marketing, que ele passa por várias etapas, né? Não é só a venda, nem só ali a construção da marca, é todo um caminho. Então, por o marketing ser muito amplo, tem muitas possibilidades, mas também é muito fácil de cair nessa coisa que todo mundo está fazendo, né? E de dizer que qualquer coisa é marketing. Então, tem que ter sempre um cuidado de mostrar a tua credibilidade, né? Realmente o teu trabalho é diferenciado, o teu trabalho é sério e tem uma profundidade. E assim, a gente sabe que no marketing existem muitos desafios, né? Que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que fazer. E qual você acha que é o maior desafio que você tem que enfrentar atuando nessa área? Acho que um deles é essa questão de mostrar o que é o marketing, para tirar esse preconceito do olhar das pessoas, que também muita gente acha que é só um postzinho no Instagram, que qualquer um consegue fazer. Então, acho que desmistificar o que é o marketing é uma coisa é um desafio bem grande. E também eu vejo como um grande desafio a relação com o cliente, mas num sentido, assim, o cliente nos contrata sabendo que ele precisa do marketing, sabendo que ele precisa da comunicação, e mesmo assim parece que ele não tem um entendimento completo do que é o trabalho.
e ou ele vai te pedir coisas que não é o que a gente faz, né? Que nem um desafio muito grande que eu vejo é a diferença do marketing com a venda, né? O marketing não é responsável pela venda. Tem que ter lá a outra ponta do processo, é o vendedor, é a equipe de vendas. É um trabalho em conjunto, sim. Não adianta o marketing estar lindo e a equipe de vendas ser fraca e nem vice-versa, né? Então, acho que também esse desafio das pessoas entenderem que o marketing não é responsável por tudo. Ele é uma etapa do processo. São muitos processos, né? Mas é uma etapa. Se a empresa não tiver toda ela alinhada, né? Toda a comunicação, às vezes a comunicação interna está falando uma coisa, o marketing outra e eu vendo as outras. Então, colocar isso na mente dos todos, né? É um trabalho conjunto. Todas as pontas que estão conversando indo para o mesmo lado. Acho que esses são os maiores desafios. Assim, E agora, puxando um pouquinho mais para o pessoal, por que a escolha do marketing digital? Porque a gente vê que tem muitas áreas no marketing. Eu mesma ainda não sei que área que eu vou escolher atuar, mas por que a escolha do marketing digital? O que fez você ter essa ideia de escolher o marketing digital? Sim, eu sempre trabalhei com conteúdo, né? Eu trabalhava diretamente no jornalismo, trabalhei em TV, trabalhei em revista, então a minha vida sempre foi escrever. E eu passei para o marketing digital bem ali no início, ali, quando começou o conteúdo no Facebook, né? Quando nasceu o Instagram. Então, assim, era uma novidade, era o que as pessoas estavam começando a postar, mas também tinha aquela coisa assim, mas será que vai dar, né? Será que é sério isso? Então, eu acabei indo no fluxo da vida, não foi exatamente uma escolha, porque quando eu entrei no jornalismo, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar na parte digital. Então, foi assim, meio que a vida me colocou ali, mas eu fiquei, né? Porque eu acho muito rico, assim, eu acho que as possibilidades são muitas, eu consigo conectar pessoas, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, numa agência que é remoto, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro, então a gente tem clientes do Brasil inteiro. Claro que isso também é possível, né? Se eu fosse trabalhar no marketing offline, mas eu acho que o digital, tanto na nossa comunicação pessoal, ele é tão rico, né? Ele nos dá tantas possibilidades, que por isso que eu gosto tanto, só levanto essa bandeira do marketing digital, assim, por essas possibilidades, né? Eu posso fazer um vídeo de uma forma simples ali, né? Se eu fosse trabalhar com vídeo da TV, é toda uma outra produção, é toda uma outra burocracia. Então, acho que pequenos negócios também eles conseguem alavancar no digital com um custo menor, né? Então, acho que o digital ele é mais acessível e te dá mais possibilidades. Por isso que eu gosto assim, de trabalhar com essa área. Você acha que o marketing assim, é uma área muito difícil de ser ingressada? Porque a gente que faz um curso técnico, a gente busca sempre várias possibilidades. Então, você acha que o marketing é uma área muito difícil da gente começar uma carreira? Ou é uma área muito trabalhosa? Porque tem aquelas pessoas que ainda não curtem muito, que estão ingressando nesse caminho. Eu não acho que seja difícil, porque a gente tem uma gama muito, muito ampla, né, de trabalhos dentro do marketing, né? Dá para focar em diversos tipos de trabalho. E tem tanto marketing interno de uma empresa, quanto uma agência, quanto produzir o conteúdo ali sozinho. Então, eu não acho que seja difícil de ingressar. Eu acho que o mais desafiador é fazer um bom trabalho e se destacar por terem muitas pessoas fazendo. Mas, assim, não é porque tem muita gente fazendo que é mais difícil. Talvez até seja mais fácil, porque se tu fizer um bom trabalho, tu realmente te dedicar, tu vai naturalmente se destacar. Então, assim, eu acho que não é difícil, mas só tem que ter o cuidado para não fazer o que todo mundo está fazendo só para dizer que está fazendo, assim. Então, tem que ter uma dedicação, realmente. Mariana, e houve algum projeto assim que você fez que você falou, nossa, foi complicado, mas assim, eu consegui o que eu queria? Porque a gente sabe que um projeto de marketing não é uma coisa fácil de ser elaborada, de ser colocada em prática. Então, tem algum projeto assim que você falou, nossa, eu tive sucesso nesse aqui, pra mim tá ótimo, adorei. Eu acho que tiveram vários, assim, né? Porque quando a gente está fazendo principalmente um trabalho maior, assim, um projeto que é desde o início ali de uma construção de marca e tal, começa literalmente do zero e parece assim, como é que eu vou colocar isso no mundo? Então,
os que eu mais gosto, os que eu mais me orgulho, talvez, sejam esses que é a criação de uma marca, né? Desde o iniciozinho, assim, vamos colocar essa marca no mundo. Então, já tive a oportunidade de participar algumas vezes, assim, desse processo, né? Criar a linguagem da marca, porque daí entra muito no que eu estava falando de conhecer o público, né? Então, pensar qual é o público, como é que eu vou me comunicar com esse público. Então, os projetos de criação de marca, de posicionamento, de branding, são os que eu mais me orgulho, porque a gente vê ele nascer e vê a reação das pessoas, né? Até recentemente, assim, vou falar até do último projeto, na agência a gente lançou uma marca de tênis. É uma loja física, tá? Eles nem começaram pelo e-commerce, começaram pela loja física. Então foi muito bacana ver a recepção das pessoas com esse projeto, assim, as pessoas curiosas e gostando. Então dá aquela satisfação de, eu acertei na estratégia, né? A gente queria falar com aquele público ali e aquele público está respondendo. Então é muito gostoso, assim, ver o resultado do trabalho. E para a gente dar aquela finalizada, que dicas você dá para quem vai entrar no marketing agora? Porque esse projeto que a gente está fazendo, a gente vai fazer umas postagens sobre ele. E vai ser muito procurado agora que vai começar o vestibular para entrar na ETEC. Então eu queria saber se tem alguma dica que você dá para alguém que quer entrar nessa área e que para se divertir, para se jogar, porque é uma área assim que pelo menos eu adorei até agora. Eu acho que a dica é exatamente essa, assim, se divertir, porque assim como qualquer outra área, qualquer outro trabalho, né, tem a parte ali mais séria, a parte que a gente não vai gostar de fazer, mas lembrar que o marketing é sobre conexão de pessoas. Então, a gente sempre vai conhecer muitas pessoas, assim, e aquelas conexões mais improváveis vão acontecer e as ideias surgindo. Então, é bem uma coisa de se jogar. E é um lugar também para a gente ter ideias. Então, a gente se priva muito, às vezes, não vou falar aquela ideia porque ela é boba, porque não vai ser legal. E a hora da criação, ali do pensar, é a hora da gente jogar a nossa criatividade, assim. Então, a dica é realmente, assim, não se prender de tipo, tá todo mundo fazendo isso daqui, então vamos ir por esse caminho. Não, é a hora de ter a ideia, é a hora de se permitir, né, se comunicar, de falar o que está pensando. Então, trazer um olhar mais leve. Dá para fazer isso no marketing, assim, às vezes a gente acha que é muitas caixinhas fechadas, e não desanimar por pensar assim, não, tem muita gente trabalhando nisso, é uma área muito, muito grande e tal. Não, é olhar como possibilidades e tudo que pode te trazer. Marina, muito obrigada, Mariana, desculpa. Muito obrigada pela sua participação, assim, foi de grande ajuda pra gente, o nosso projeto agradece e a gente também, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e bom trabalho aí pra vocês.